A extrema-direita apavorada, o mercado financeiro bravo e a corrupção na mira. Flávio Dino bate no vespeiro das bets, corta privilégios e agora sofre até ameaça de atirador. Quem tem medo de um Supremo que funciona? Vem comigo que eu te explico. O Dino está envolvido no esforço de moralização de emendas parlamentares. O Dino está envolvido no esforço de moralização dos privilégios do judiciário. Ele puxando essas duas coisas. Está envolvido em julgamento de uma rede de corrupção no Maranhão. Tem tomado decisões que garantem direitos sociais ambientais, trabalhistas. Agora bateu nas bets. O mercado financeiro também está bravo com ele. Ou seja, a questão é que quando alguém chama tanta responsabilidade assim, invariavelmente se torna alvo de todos os lados. Cada um batendo nele pela parte que lhe cabe e lhe interessa. Mas exatamente por conta disso que homens públicos, nesse caso, que puxam para si responsabilidades desse tamanho, têm que ser defendidos, não têm que ser atacados. O que acontece em geral com muitos ministros, né, Dani, do Supremo Tribunal Federal, grande parte deles vive sob ameaças. Agora, quero que você me conte mais sobre essa. Eu entendi como uma ameaça, tá, gente? Mas é uma interpretação que eu fiz diante do que eu li aqui da notícia que a Dani trouxe hoje. Ele falou o que mesmo, Dani? Até deixa eu achar aqui na escalada. Que o ministro tinha que se preocupar em levar um tiro, era alguma coisa assim, né? Conta pra gente. Que o ministro devia parar de se preocupar com jornalista e começar a se preocupar com atiradores. Eu não vou passar o nome desse influencer, é um influencer de extrema-direita, eu diria. Ele tem 3,5 milhões de seguidores. Os vídeos dele são todos em tom muito fora do, digamos, polido, né? Ele diz, basicamente, só neste vídeo, que o velório mais aguardado, que, abro aspas, vocês estão perseguindo o jornalista porque ele denunciou um pouco da mamata de vocês no Estado. Vocês é quem? O ministro e a mulher do ministro. O nome dela é Daniela Lima, ela é uma homônima, né? Eles estão casados há bastante tempo já, né? Estão juntos há muitos anos. Então, abro aspas aqui. Vocês estão perseguindo o jornalista porque denunciou um pouco da mamata de vocês no Estado. Segundo ele, carro público, carro do dinheiro do povo. O carro em questão é blindado e foi comprado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão exatamente para ocasiões como essa. Magistrados que investigam crime organizado e precisam de escolta e carro blindado. O ministro tem garantia legal para a utilização deste carro porque ele precisa de escolta 24 horas por dia, em especial no estado onde está produzindo uma investigação dessa monta. Volto ao que fez aqui o influencer. Vocês estão perseguindo o jornalista porque denunciou um pouco da mamata de vocês no estado. Bem, vocês têm que começar a se preocupar com o atirador perseguindo vocês, porque jornalista e blogueiro não vai fazer nada além de mostrar para o mundo quem vocês são de verdade. E aí ele se dirige diretamente à mulher do ministro Flávio Dino. Daniela, cuidado com os atiradores, essa é a verdade. As coisas no Brasil vão começar a apertar agora em tempos de eleição. No fim, o influenciador chega a dizer que vai enterrar vivo o ministro maranhense e diz que a ameaça não é física, mas digital. Ele também, em outra publicação, chega a dizer que o enterro mais aguardado do Brasil é o velório do Lula e o do Moraes, numa referência ao ministro Alexandre de Moraes. O vídeo, obviamente, chegou ao Supremo Tribunal Federal, foi encaminhado para as autoridades competentes que avaliam aí agora se será necessário tomar algum tipo de medida. Como outras dezenas de ameaças chegaram ao gabinete do ministro Flávio Dino desde que esse debate começou a ser feito. Existia um esquema de desvio de dinheiro de contrato público. Licitações seriam direcionadas, tudo isso que eu estou falando está nos relatórios da Polícia Federal. Licitações eram direcionadas, um percentual desse dinheiro voltava para um grupo político que ajudava os empresários a se manter no comando desses contratos públicos. Este grupo extrapola as fileiras só do Estado. Como eu disse, há um deputado que é mencionado, o Josimar Maranhãozinho, e aí, além dos contratos públicos, esse grupo passa a se beneficiar do desvio de emendas parlamentares federais, segundo a hipótese da Polícia Federal. Há, em um determinado momento, uma briga por conta da divisão de propina, diz a polícia, e essa briga termina com um homicídio. A vítima também fazia parte deste grupo político. A briga é por divisão de propina. Um homem é preso, o atirador, ele dá tiros, né?
neste assassinato, neste homicídio, assume, é condenado a 13 anos de prisão. Só que este homem passa a dizer agora ao Supremo que recebia dinheiro da família do governador, do grupo do governador Carlos Brandão, para isentar um parente dele, que hoje é presidente do Tribunal de Contas, de participação nessa discussão que leva ao homicídio. Este parente, que está no Tribunal de Contas, o Daniel Brandão, aparece numa filmagem, numa mesa onde estava o homicida e o alvo dele, onde a discussão se inicia. É a cena do crime, é uma cena que antecede o tiroteio. Para fechar a Sarza, quando a investigação sobre esse homicídio avança a ponto de chegar ao STJ, e aí eu trago informação nova para quem está em casa, o caso para. E aí a família suspeita de que está havendo algum tipo de interferência e o caso vai para o Supremo Tribunal Federal. Ao chegar lá, abro aspas aqui, o que diz a Polícia Federal. A análise do material extraído do aparelho de celular de Weverton Rocha, senador, de novo do PDT do Maranhão, revelou a existência de comunicações diretas com o ministro do STJ, Superior Tribunal de Justiça, Humberto Martins, mantidas de forma reiterada entre janeiro de 2023 e outubro de 2025. De acordo com a análise, esses contatos ocorreram por diferentes canais, sendo identificadas mensagens de textos, áudios, ligações telefônicas e compartilhamento de mídias a partir dos terminais, ou seja, telefones vinculados a ambos. O conteúdo acessível, segue a Polícia Federal, evidencia diálogos que versam sobre encontros pessoais e processos sob relatoria do referido ministro. Inicialmente, evidenciou-se a existência de uma relação de proximidade entre os interlocutores que ultrapassa os limites de uma interação meramente formal ou institucional. Foram identificadas ainda, segundo a Polícia Federal, trocas de mensagem de WhatsApp em 2025, inclusive com a indicação de um encontro entre o parlamentar e o ministro em seu gabinete, também naquele ano. O que diz a Polícia Federal, né, que há ali, durante a tramitação do caso em tela, né, deste assassinato, houve intensa comunicação entre o ministro Humberto Martins e o Weverton. Neste contexto, diz a PF, em razão do teor das solicitações, mostra-se relevante para a investigação a exposição do nível de abertura e proximidade entre o parlamentar e o magistrado, o que demonstra que os fatos revelados pela defesa de Gilbson Cutrim, que é o assassino que foi ao Supremo, pedindo para o caso sair do STJ, não constituem conjuntura descabida ou inverossímil, sobretudo se observada a cronologia dos fatos e as circunstâncias que os permeiam. E aí tem uma série de transcrições das conversas. O UOL, e eu preciso agradecer ao Carlos Padeiro, nosso editor, entrou em contato, né, com o gabinete do Weverton, que não se manifestou, o STJ também não havia se manifestado. Sarza. Gente, uma coisa precisa ficar muito clara desde o começo. Ninguém está acima de críticas. Nem ministro do Supremo, nem senador, nem presidente, nem jornalista, nem político de partido nenhum. Agora, existe uma distância enorme entre criticar uma decisão e mandar alguém se preocupar com atiradores. Isso não é argumento. Isso não é debate político. Isso é uma linguagem absolutamente irresponsável, principalmente num país que já viveu episódios graves de violência política. E o contexto deixa tudo ainda mais preocupante. Flávio Dino está hoje no meio de uma série de assuntos que mexem com interesses poderosos. Tem a discussão sobre transparência das emendas parlamentares, fiscalização de dinheiro público, os chamados supersalários do judiciário, o debate envolvendo as bets e, agora, uma investigação extremamente delicada no Maranhão. E olha o tamanho dessa investigação. A Polícia Federal apura um possível esquema envolvendo contratos públicos, suspeitas de propina, emendas parlamentares e até a possível relação desses fatos com o assassinato de um empresário em São Luís. Além disso, foram encontradas comunicações entre o senador Weverton Rocha e o então ministro do STJ, Humberto Martins, durante o período em que o magistrado tratava de assuntos relacionados ao caso. Mas aqui é importante fazer uma ressalva. Investigação não é condenação. Weverton rejeita a interpretação da Polícia Federal. Humberto Martins não é formalmente investigado. Daniel Brandão também nega qualquer participação nas irregularidades apontadas. É justamente assim que deve funcionar num Estado democrático. Investiga-se, garante-se defesa e depois apresentam-se provas e responsabilidades. Agora, sabe o que não pode acontecer? Transformar disputa política em ameaça física, porque você pode discordar de Dino,
pode questionar decisões do STF, pode discutir inclusive os limites de uma investigação e a proteção constitucional ao sigilo da fonte jornalística. Tudo isso faz parte da democracia. Mas quando aparece alguém com milhões de seguidores dizendo que um ministro e sua esposa precisam tomar cuidado com atiradores, a conversa muda completamente. E depois dizer: "Ah, mas minha ameaça era digital." Convenhamos, se você precisa explicar depois que aquela história de atirador não era bem uma ameaça física, talvez o problema esteja justamente no que você resolveu dizer. E existe outra questão importante aqui. Quem mexe com dinheiro público precisa ser fiscalizado, independentemente do partido. Se aparecer gente do PT, investigue. Se aparecer gente do PL, investigue. Se aparecer centrão, governador, senador, empresário, magistrado ou quem quer que seja, investigue. Combater corrupção não pode ter torcida organizada. E talvez seja exatamente essa a mensagem mais importante desse episódio. Democracia não significa proteger a autoridade de investigação, nem proteger político amigo. Democracia significa permitir investigação, garantir defesa, cobrar transparência e rejeitar qualquer tentativa de substituir argumento por intimidação, porque política se enfrenta com voto, crítica, jornalismo e justiça, nunca com ameaça de atirador.